Eu vou reportar tudo aquilo que Deus nessa manhã do dia 6, Ele trouxe com muita intensidade ao nosso coração. Estava orando com a pastora Sionete e de repente o Espírito Santo de Deus envolveu o ambiente para nos trazer um alerta muito forte. A tomada do ambiente foi tão intensa que o meu corpo ele era estremecido pelo poder daquela virtude, magnitude, daquela unção maravilhosa que tomou o meu corpo. E dizia o Espírito Santo de Deus à minha pessoa: não é o tempo mais de ficar questionando, não é o tempo de ficar indagando. O céu se abriu e a visão foi muito ampla. Anjos estavam nos céus do Distrito Federal e eles sobrevoavam de um lado para o outro, alguns com espadas flamejantes nas mãos e outros com objetos que eu não conseguia reconhecer. De repente eu fui tomado numa unção de quebrantamento, de choro muito grande, e eu via de prontidão os anjos de Deus, inclusive o arcanjo de Deus, e soava a voz do Espírito ao meu ouvido dizendo: eis que o anjo que está desse lado está com a autorização de sair para fazer justiça na terra e mostrar ao povo que o Senhor, dizendo Deus, eu estou no comando, não fui destituído e não serei destituído por ninguém. E engana-se quem pensa que comanda a sua própria vida. E o outro anjo que eu via, ele é o arcanjo que vai tocar a trombeta para o arrebatamento da igreja. Os campos estavam todos preparados. As lavouras espiritual estavam verdinhas, como se estivesse na época da colheita. E eu ouvi a voz do Espírito de Deus me dizendo, enquanto no telefone falava com a pastora Sionete, tomado eu e ela por um espírito de quebrantamento muito forte, ainda via assim o campo aonde havia a plantação do trigo e do joio. E o Senhor falava, chegou o tempo em que eu separarei o trigo do joio. De repente meu coração ficou triste e eu comecei a querer chorar. Deus falava então que visitaria a terra com o espírito que mexeria com o intelecto das pessoas. E esse espírito já em atuação, mudando a realidade dos fatos, a realidade das coisas, tornando o certo a ser errado e o errado a ser certo. Um espírito maligno, totalmente acobertado por roupas diferenciadas, retalhadas. Esse espírito maligno entrava dentro das pessoas e mudava a personalidade delas, mudava as características delas. Algumas eram homens
e quando esse espírito passava por dentro, transformavam-se em mulheres, e outros eram mulheres, e quando esse espírito passava por dentro, transformava-se em homens. E eu escutava a voz de Deus dizendo: chegou o tempo de 3, 4, 5 vezes mais. Para o século, o atual século, os moradores do atual século, a minha ira se acender. Porque assim como foi no tempo em que Sodoma e Gomorra teve de Deus então a visita e fora totalmente devastada e tendo apenas a salvação de 3, o livramento para 3, que era Ló e as suas 2 filhas, também teria sido sua esposa, porém ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Deus falava: eu vou visitar este tempo com uma pertinência muito mais perigosa e avassaladora. 1/3 da humanidade será tocada pela mão, com ordem minha, do espírito da mortandade. Eu fiquei atribulado, comecei a chorar e dizia: Deus, o que será de nossos netos, de nossos filhos, da nossa posteridade? O Espírito de Deus então soou ao meu ouvido e disse: para aquele que crê em mim, nascerá o sol da justiça. A tentação era muita gente com distúrbios, pessoas estavam totalmente num estado de vulnerabilidade, ao ponto de colocarem em risco as suas próprias vidas. A mortandade matava de um lado, ceifava de um outro, e algumas outras pessoas tentavam tirar suas próprias vidas de tanta angústia que sentiam nos seus corações. As autoridades que regem aqui o planeta, em cada país, estavam desesperadas com a falta dos recursos humanos para a sobrevivência dessa humanidade. A escassez de água potável, de alimento e muito mais. A escassez do caráter nas pessoas. Cada um buscava por sua própria vida. E Jesus então falava à última hora: quem é limpo, limpe-se mais. E quem é sujo, não terá como, buscará muito mais sujar-se mais ainda. Parecia que as pessoas estavam com comichões nos seus ouvidos e vedas nos seus olhos. Tudo tornava-se muito natural. Não sei eu se era a tribulação, a grande tribulação, mas eu ouvia, na hora em que orava, som de pessoas gritando, dizendo: o inferno é aqui, o inferno é aqui, o inferno é aqui mesmo. E Deus me falava ao meu ouvido: seja porta-voz para esse tempo, porque eu, o Senhor, estou voltando para buscar a minha igreja. Mas antes disso, terei a seletiva de separar o joio do trigo. Esteja atento a esta visão. Muito breve, Jesus estará voltando para buscar a sua igreja. Que Deus em Cristo abençoe a nossa vida e a nossa família.